A chuva caía incessante naquela noite de outubro, desenhando rios sinuosos pelas janelas embaçadas do carro de Luciana. Ela dirigia devagar pela estrada deserta, os faróis mal iluminando os contornos da mata que se estendia de ambos os lados. O som da chuva batendo no teto do carro era um abafamento constante, como se o mundo lá fora estivesse tentando engolir qualquer vestígio de vida. A voz do GPS soava mecânica e desinteressada, guiando-a por caminhos que pareciam cada vez mais remotos, mais distantes de tudo que ela conhecia. Luciana estava ali por um motivo. A paixão pela escrita, pela descoberta de mistérios esquecidos, a havia levado àquela estrada sombria e vazia. Documentar o interior da famosa Casa Arcanjo, uma mansão abandonada envolta em lendas e tragédias, era o tipo de história que ela procurava. Mas, à medida que o carro se afastava da última luz da cidade, uma sensação de desconforto foi tomando conta dela. O caminho estava ficando mais tortuoso, os faróis refletindo apenas o vazio da vegetação ao redor. A cidade estava para trás, e à frente, apenas o desconhecido. É só uma casa velha, nada demais, murmurou para si mesma, tentando sufocar o nervosismo que latejava em sua mente. Tentava se convencer de que as histórias sobre a Casa Arcanjo não passavam de superstições, exageros das velhas gerações. Afinal, ela era uma jornalista experiente, acostumada a desvendar os segredos da história. Mas algo na Casa Arcanjo lhe dava calafrios. Talvez fossem as histórias de desaparecimentos misteriosos, ou as muitas vezes que moradores locais juravam ouvir gritos ecoando da casa em noites de tempestade, histórias contadas em voz baixa, como se o vento pudesse levar suas palavras para os ouvidos errados. Aos poucos, as árvores se tornaram mais densas, e a estrada se tornava mais apertada, como se o próprio lugar estivesse tentando engoli-la. Quando os portões de ferro enferrujado surgiram à sua frente, marcando a entrada da propriedade, Luciana sentiu um aperto no peito. Ela estacionou o carro com um estrondo suave e, sem hesitar, saiu apressada, cobrindo a cabeça com o casaco. O vento, mais forte ali, fazia as árvores dançarem de uma maneira estranha, e um arrepio percorreu sua espinha. A lanterna em sua mão tremia, refletindo uma luz fraca sobre o caminho coberto de lama até a entrada principal da casa. As árvores altas e retorcidas formavam sombras grotescas no chão molhado, como se estivessem observando seus movimentos. O som do vento assobiava pelos galhos, sussurrando palavras que Luciana não podia compreender. Quando finalmente chegou à porta principal, ela se deu conta do peso da situação. A casa estava ali, erguendo-se como um gigante adormecido diante dela. Suas janelas quebradas pareciam olhos vazios e vigilantes, observando-a em silêncio, como se soubessem exatamente quem ela era e o que viera fazer. Ela hesitou por um momento, olhando para o que parecia um portal para outro tempo, antes de empurrar a pesada porta de madeira. Ela rangeu, como se protestasse contra sua presença, mas acabou cedendo. Dentro, o ar era espesso, carregado de um cheiro de mofo misturado com algo mais amargo, talvez ferrugem ou sangue seco. Luciana acendeu a lanterna, a luz fraca iluminando um hall amplo e decadente, com escadas em espiral e lustres cobertos por teias de aranha. O silêncio era absoluto, mas não durou muito. Apesar da decadência, era claro que a casa já fora um lugar de luxo e opulência, o tipo de mansão que contava segredos, segredos que não queriam ser esquecidos. Ela não sabia ao certo, mas o ar pesado parecia ter vida própria ali dentro, como se a casa ainda estivesse respirando. Bem, aqui vamos nós, disse, tentando soar confiante. Ligou o gravador de voz e a câmera, começando a documentar o que via. O chão de madeira rangia sob seus pés, deformado pela umidade. O papel de parede desbotado, agora manchado de mofo, revelava padrões florais que uma vez haviam sido vibrantes, lembrando uma época em que esta casa transbordava a vida. Agora, ela sussurrou em voz baixa, o silêncio e a escuridão dominam. As palavras, no entanto, pareciam vazias. Porque havia algo ali, algo que ela não conseguia entender. Algo além do silêncio. O som, sutil, quase imperceptível, parecia vir do ar, como se a própria casa estivesse murmurando segredos antigos. Cada passo de Luciana ressoava nas paredes, mas, de alguma forma, parecia que os passos não eram os seus. Ela engoliu em seco, tentando ignorar a sensação crescente de que não estava sozinha. Mas a casa estava vazia, não estava? Certo. Ela entrou em um corredor estreito que se estendia por metros,
ladeado por portas fechadas. Decidiu explorar os cômodos um a um, com a esperança de encontrar algo que explicasse as lendas. O primeiro quarto era uma biblioteca. As prateleiras estavam cobertas de poeira, mas ainda abrigavam livros antigos, cujas capas estavam rachadas pelo tempo e pela umidade. Ao passar os dedos por um dos volumes, um baque seco ecoou pelo ambiente. Algo havia caído no chão. Luciana se virou rapidamente, mas não havia nada além do livro que ela mesma derrubara. Seu coração acelerou. Não havia vento para derrubar nada. Ela olhou ao redor, mas a biblioteca estava silenciosa, em sua decadência, como se o tempo houvesse parado ali. Ainda assim, a sensação de ser observada persistia. Uma sensação incômoda, uma pressão no ar. Ela sacudiu a cabeça, tentando afastar os pensamentos, e seguiu para o próximo quarto. Era uma sala de jantar. A mesa longa, feita de carvalho, estava coberta por um lençol encardido. Ela puxou o lençol com relutância, revelando um serviço de jantar completo, como se alguém tivesse saído às pressas e deixado tudo para trás. As taças de cristal estavam intactas, refletindo a luz de sua lanterna com um brilho fantasmagórico. Mas um prato, parado à beira da mesa, exibia manchas escuras e secas, que pareciam sangue. Luciana afastou-se, um arrepio percorrendo sua espinha. Quem deixa isso para trás? Sussurrou, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. A sensação de que algo havia acontecido ali, algo que ela não queria descobrir, era esmagadora. Continuando sua exploração, ela encontrou o próximo quarto. Um quarto infantil. O papel de parede desbotado exibia desenhos de estrelas e luas, agora desvanecidos pelo tempo e pela sujeira. Um berço velho, colocado ao centro do quarto, balançava lentamente. Luciana parou, os olhos fixos no berço. Algo não estava certo. Não havia vento dentro da casa, e a estrutura do berço, velha e enferrujada, não poderia se mover por si mesma. Ela se aproximou cautelosamente, mas o movimento continuou, suave, como se uma mão invisível o empurrasse. O frio aumentou, e um arrepio percorreu seu corpo. Ela ficou ali, congelada, como se estivesse observando uma cena que nunca deveria ter sido testemunhada. É apenas a estrutura velha rangendo, disse a si mesma, mas as palavras saíram vacilantes, quase como se ela não acreditasse nelas. Subindo para o segundo andar, o medo começou a se solidificar em sua garganta. O que ela estava procurando? O que estava se escondendo ali, esperando para ser descoberto? O quarto principal estava à sua frente. A porta estava entreaberta, e o ar dentro parecia mais denso, mais carregado. Ela entrou. O armário estava aberto, com roupas ainda penduradas, amontoadas de maneira apressada. No canto do quarto, uma penteadeira exibia um espelho rachado, a madeira manchada de um tom escuro. Luciana se aproximou, observando seu próprio reflexo. Mas algo estava errado. Quando ela se olhou no espelho, teve a sensação de que algo, ou alguém, estava atrás dela. Algo que não deveria estar ali. Antes que pudesse se virar, algo a fez parar. Uma sombra fugaz, apenas uma fração de segundo, mas o suficiente para fazer seu coração parar. Ela não conseguia respirar. Não havia ninguém ali. Mas a sensação de perigo era palpável. A casa parecia estar apertando os ombros dela, o ar cada vez mais pesado, como se estivesse sendo envolvida por algo maior, algo imortal. Desesperada, ela desceu para o porão. Lá, ela encontrou o verdadeiro coração da casa. O piso de pedra fria e a atmosfera gelada eram completamente diferentes dos outros cômodos. No centro da sala, havia um altar, estranho e sombrio. Velas derretidas e ossos pequenos, possivelmente de animais, estavam espalhados pelo chão. O cheiro de mofo era misturado com algo mais pesado, algo que ela não podia identificar. As paredes estavam cobertas por inscrições em latim, que Luciana não conseguia entender, mas que exalavam uma sensação de terror, uma presença maligna que parecia emanar de cada palavra. Quando se virou para sair, a porta do porão se fechou com um estrondo. O barulho ressoou em sua cabeça. A lanterna piscou e apagou. Luciana ficou na escuridão total, ouvindo apenas o som da própria respiração acelerada. Mas não estava sozinha. Passos. Lentamente,
metódicos, ecoando nas paredes de pedra. Ela engoliu seco, sentindo o pânico tomar conta de seu corpo. "Quem está aí?" gritou, tentando se forçar a parecer corajosa. Mas sua voz saiu trêmula, abafada pela tensão. A resposta não veio em palavras. Em vez disso, um som gutural e baixo, como um rosnado distante, fez seu estômago se revirar. Ela correu para pegar o celular, mas ao tentar ligar para a emergência, percebeu que não havia sinal. O medo começou a tomar conta de sua mente. A voz em sua cabeça estava gritando para ela correr, mas seus pés estavam paralisados. Seus músculos se recusavam a reagir. De repente, a lanterna voltou a funcionar, piscando freneticamente. O que ela viu fez seu sangue gelar. Havia uma figura no altar. Alta, encapuzada, com os olhos brilhando como carvões em brasa. A figura a observava, imóvel, como se esperasse por ela. Antes que pudesse reagir, ela sentiu um impacto violento na cabeça e tudo escureceu. Luciana acordou com um susto, respirando pesadamente. Ela estava de volta ao carro, estacionado na estrada, do lado de fora dos portões da casa. O som da chuva ainda batia contra o vidro. Sua câmera estava ao lado, ainda gravando. Ela ligou a tela e assistiu às filmagens, mas o que viu a deixou paralisada de horror. As últimas imagens eram dela mesma no porão, murmurando palavras em latim que ela não sabia falar. E no fundo da gravação, o som de risadas. Risadas que ela nunca mais conseguiria esquecer. Luciana nunca mais falou sobre a Casa Arcanjo, mas, desde aquela noite, seus sonhos foram para sempre assombrados pelos ecos na escuridão. Eles nunca a deixaram em paz, e a casa, mesmo distante, parecia chamá-la, como se algo nela nunca tivesse deixado ir.